Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Terminamos 1 Tessalonicenses e agradecemos ao amado pastor Cícero e o querido obreiro que o ajudou nesta empreitada tão maravilhosa, neste conhecimento tão bom que é desta carta, escrita por Paulo aos irmãos em Tessalônica. Queremos também louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, aí no norte do país, né? Ou seja, em Belém do Pará. Louvado seja o nome do Senhor por tua vida, Márcio. Nós gostamos muito, crescemos muito e aprendemos bastante, bastante mesmo, que o Senhor te recompense. E acabamos de ler. Ontem foi finalizado o livro de 2 Tessalonicenses. Agora partimos para duas cartas do apóstolo Paulo. A primeira carta, ali na querida cidade, encaminhada à cidade de Éfeso, aonde estava seu filho na fé, Timóteo, e uma segunda carta. Cuidado, não confunda. Não estou falando de uma carta de Paulo à igreja em Éfeso. Não. Aqui nós temos em 1 Timóteo e 2 Timóteo uma carta chamada carta pastoral. São duas cartas dedicadas do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, que estava exatamente em Éfeso, cuidando da igreja, amando do apóstolo Paulo. Então, Timóteo, em Éfeso, trabalhando no Evangelho, amando do apóstolo Paulo, e que coisa maravilhosa! Como Deus abençoou aquele ministro do Evangelho, aquele jovem ministro, e aquele ministro jovem, e como seu trabalho no Senhor foi maravilhoso. E o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um ministro mais experiente, mais rodado, mais inteligente, com um know-how muito maior, ele escreve a seu filho na fé, um ministro novato, um ministro iniciante, um ministro jovem, para que ele soubesse como proceder na casa do Senhor. Para que ele soubesse como proceder na casa do Senhor. Ele envia Timóteo à igreja de Éfeso, uma das igrejas que Paulo teve a grata satisfação de simplesmente levantar, né, uma grande igreja, e para cuidar de alguns assuntos e pequenos problemas que estavam ocorrendo em Éfeso, Paulo manda Timóteo àquela cidade. E Paulo escreve agora uma carta, não aos Efésios, mas uma carta a Timóteo. Depois escreve uma segunda carta a Timóteo, e nós vamos juntos nos deliciar com 1 Timóteo e 2 Timóteo. Amados irmãos, como conhecimentos prévios, nós queremos discernir sobre essa figura tão importante, que é a figura do menino Timóteo, né? Menino Timóteo. Você tem em Timóteo alguém muito interessante, muito interessante. Como é que Timóteo surge na palavra de Deus? Quem era Timóteo? Como é que Paulo simplesmente pega Timóteo e coloca como aquele que iria coordenar as coisas na igreja mais pujante e na igreja mais importante da Ásia Menor? Pra você ter uma ideia, quando Timóteo foi para a Ásia, a igreja de Éfeso, ele foi cuidar da igreja, colocar em ordem alguns problemas pequenos que estavam acontecendo ali. A igreja de Éfeso, ela simplesmente já tinha, alguns historiadores dizem que ela já tinha sobrepujado as duas grandes igrejas que nós tínhamos na época, que
que era a igreja sede, a de Jerusalém, e que era a igreja, uma igreja filha, que se tornou uma excepcional igreja, que era a igreja de Antioquia, ali na querida Síria, onde inclusive Paulo serviu. Foi a primeira igreja que Paulo serviu, e de lá Paulo foi chamado com Barnabé para ser enviado aos gentios para pregar o evangelho. Então Éfeso, nessa época em que Paulo envia Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso e consertar uma série de coisas, época então que ele envia esta primeira carta dando recomendações, inclusive dizendo, vou estar aí com você, mas se eu não chegar, então compreenda que eu quero de você que você cuide da casa do Senhor como ela tem que ser cuidada. E as instruções são essas. Então é um pastor experiente ensinando a um pastor iniciante. Um pastor iniciante. E como é que o nosso querido Timóteo começa sua carreira espiritual? Bem, muito bem. Timóteo inicia sua carreira, o nome de Timóteo aparece na palavra de Deus, exatamente na nossa querida segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Então, exatamente na segunda viagem missionária de Paulo é que aparece o nome de Timóteo. Tá bom? Para que você entenda o que aconteceu, nós precisamos voltar aos fatos históricos. E, obviamente, o mapa já está aqui na nossa frente, estou vendo o mapa com você, e aqui está a primeira viagem de Paulo. Nós sabemos que Paulo sai no sentido exatamente oeste para leste, né? Então, tudo bem que aqui é tudo Oriente, né? Mas ele sai no sentido oeste para leste. E segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vemos de forma muito interessante nos versículos 1 a 3 que Paulo estava em Antioquia, junto com Barnabé e outros doutores e profetas, e o Espírito Santo disse na igreja, me separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E aí a igreja jejua, a igreja ora, a igreja põe a mão sobre eles para os abençoar e os despedem, e começa a primeira viagem missionária de Paulo. Nesta época ele tem como grande companheiro Barnabé, seu amado irmão na fé. Ele está então aqui em Antioquia, tá bom? Viu? Vou revisar aqui, Antioquia. Essa Antioquia aqui, ela fica exatamente na província da Síria, né? E você se lembra, o Império Romano dividia as províncias para melhor administrar, e Antioquia estava na província da Síria. E olha que interessante. A Bíblia diz exatamente em Atos, do versículo 4 ao versículo 13, que ele desce exatamente para cá. Eles caminham, vão até o finalzinho ali do continente, e eles passam para o Chipre, ou seja, para essa ilha que está aí, acabamos de destacar. E do versículo 4 ao versículo 13, nós vemos exatamente Paulo e Barnabé desempenhando ali uma grande função. Eles pregam o evangelho, eles falam da parte do Senhor, eles simplesmente realizam atos espirituais maravilhosos. Inclusive tinha um homem chamado Elimas, o encantador, que estava tentando resistir ao que Paulo e Barnabé estavam falando aqui. Paulo simplesmente, isso está em Atos 13, 4 a 13, Paulo simplesmente, no versículo 10, ele perde a paciência e ele diz, filho do diabo, fica cego. Sentiu quem é Paulo, né? Filho do diabo, fica cego. E para de perturbar os caminhos do Senhor. E não é que o homem ficou cego e simplesmente
pretor romano, né, o grande procônsul romano que ali estava cuidando daquela região, ficou impressionado e o evangelho cresce de forma muito grande ali. E aí a Bíblia diz que eles saem de Pafos, eles vão de um canto a outro ali no Chipre, e eles viajam de navio até Perge, não é? Quando eles chegam em Perge, na região ali da Panfilha, ali é uma outra região, e agora estamos em Atos, capítulo ainda 13, mas agora do versículo 13, 14 até o versículo 52, olhe exatamente o que acontece, né? Em Perge o evangelho é pregado, em Perge o evangelho se expande e Paulo sai da Panfilha e vem para cá. Ele vem para Antioquia da Pisídia, tá certo? Depois das grandes maravilhas que foram feitas ali em Perge, ele vem para Antioquia da Pisídia. Isso agora já está em Atos capítulo 14, do versículo 1 a 6. E depois de Antioquia da Pisídia, ele chega em Icônio, ele e o nosso querido e amado irmão Barnabé. Depois eles chegam a todas as informações sobre tudo o que aconteceu, né? Um paralítico é curado, há uma grande bênção. Confundem Paulo e Barnabé com dois grandes deuses gregos, com Júpiter e Mercúrio. Tem toda aquela confusão fantástica que nosso pastor, ou foi o pastor Fernando ou o pastor Cristiano, nos falaram. E aí de Icônio ele chega em Listra, tá certo? E de Listra ele vai para Derbe, ok? E a partir de Atos 14, 21 em diante, nos é dito que igrejas são plantadas nessas 4 regiões, e essas 4 aqui, ó, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, são simplesmente, meus amados irmãos, aquilo que nós chamamos de Galácia. E aí a Bíblia diz em Atos capítulo 14, versículo 21, que aí eles retornam. Tudo bem, o evangelho foi plantado, igrejas foram formadas. Paulo, ele apanha nessa viagem que param de bater nele porque pensavam que ele já era morto mesmo. E aí, depois deles estabelecerem igrejas, a Bíblia diz em Atos capítulo 14, 21 em diante, exatamente assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ou seja, em Derbe, voltaram para a Listra. Então, ó, que legal, eles voltam, agora faz um retorno, e o retorno é no sentido leste a oeste da viagem, porque eles saem de Derbe e vêm para cá, né? Aqui está, retorno de Atos 14, 21 a 28, eles saem de Derbe e vêm para onde? Para Listra. E depois eles vêm e retornam a Icônio, depois eles vêm e retornam a Antioquia da Pisídia, e eles retornavam fazendo o quê? Eles retornavam simplesmente voltando para confirmar as igrejas, para a questão da escolha dos presbíteros que estariam na frente da igreja e para estabelecer ordem nas igrejas. Interessante, né? Desde o início, eles se dedicavam muito às questões das ordens, né? E ordenação em igreja e cuidar da igreja. Aí ele volta no sentido leste-oeste. A Bíblia diz que ele chega até em Perge, e de Perge ele chega em Pafos, e aí ele chega em Antioquia. E em Atos capítulo 14,
versículo 27 principalmente diz que quando eles reuniram as igrejas, relataram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles e como Deus abriu portas naquela localidade. Tá? Eu quero lhe chamar a atenção para a cidade de Listra. Na cidade de Listra, o evangelho cresce muito, 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 muito. E é uma cidade que vai chamar a atenção de Paulo na sua segunda viagem. Tá bom? Então, para você entender o que está acontecendo, aqui está o Império Romano no seu primeiro grande século. Paulo sai daqui, ó. Tá bom? Aqui da nossa querida região da Síria, né? Ele sai exatamente da Síria, aí ele vem aqui para Creta, aí ele chega aqui na Síria, né? Lícia, e aí na Galácia é que ele funda aquelas 4 igrejas. Aí depois ele retorna e vem para Antioquia, a igreja aqui na Síria, de onde ele saiu. Para você ver aqui, ó, aqui nessa região é que você tem a presença de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo, aqui ó, a Galácia de novo, tá? Lhe chamando a atenção, porque Timóteo simplesmente ele é natural da Galácia e ele é da cidade de Listra. Então, mais uma vez, ampliando ainda os mapas para você entender a primeira viagem. Ó. Paulo sai aqui de Antioquia, da província da Síria, aí ele vem aqui para Creta, é a partezinha azul, tá? A partezinha azul. E aí ele chega aqui na Panfilha, aqui é que está Perge. E aí ele chega a Antioquia da Pisídia, aí ele vai a Icônio, aí o evangelho chega em Listra, de onde Timóteo nasceu, e chega até Derbe, e depois ele retorna até de volta à sua igreja que o enviou, que foi Antioquia da Pisídia. Tá? E agora, ampliando mais ainda, ó, pode ver, ó, aqui é aquele verde, é o mesmo mapa, mas agora eu estou ampliando e eu estou pegando esta região aqui, ó, e ampliando mais ainda para você ver. Olha aqui, ó. Então, não é o azul que ele andou? Aí, ó, quando ele chega aqui em Perge, ó, na Panfilha, aí ele passa para o verde. O verdinho é o quê? A Galácia. Antioquia da Pisídia, funda a igreja ali, aí vem a Icônio, funda a igreja, Listra, de onde o nosso querido Timóteo era, e Derbe. Aí depois ele retorna, e assim foi feita a primeira viagem, e Listra é a cidade de onde Timóteo vem. Agora vamos para a segunda viagem de Paulo, e essa nos chama muito a atenção, porque aqui Timóteo começa o seu ministério. Paulo, ele simplesmente, ele passa por um problema muito sério, que são os judaizantes, né? Isso acontece em Atos 15, e Paulo consegue, no concílio de Jerusalém, simplesmente carta de liberdade para que o evangelho viva no meio dos gentios. E aí não fomos obrigados a seguir os judaizantes. Então Paulo sai de Jerusalém e ele volta para confirmar todos os irmãos. Na Antioquia, ele pretende voltar novamente com Barnabé, só que ele tem uma discussão muito séria, porque João Marcos tinha abandonado todo o trajeto com eles na primeira ida. João Marcos tinha abandonado, e aí ele escolhe Silas e ele vai confirmar as antigas igrejas. Primeira região que ele passa é qual? Primeira região que ele passa é Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, ou seja, a nossa querida Galácia. E em Listra ocorre algo fantástico. Nesse período de tempo em que o evangelho chegou na primeira viagem e agora estabelecido está na segunda viagem, olha o que diz Atos 16, 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai era grego, do qual davam bom testemunho aos irmãos.
A igreja em Listra dava bom testemunho de Timóteo. E os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Ou seja, ele ajudava tanto em Listra quanto em Icônio. O menino era bom de serviço. E Paulo quis que esse fosse com ele. Paulo simplesmente pega Timóteo e diz, vai comigo, vamos embora e vamos para a viagem missionária. Paulo viu no menino, em decorrência de toda a fama que esse menino tinha, Paulo viu um futuro espetacular no Evangelho e leva Timóteo. Timóteo se torna companheiro de Paulo e Timóteo é submetido a um trainee, né? Uma palavra atualizada, um lindo estágio com o próprio apóstolo Paulo. E aí eles sobem, eles vão a Troade, e é aqui que Paulo deseja, em Troade, ir para Bitínia, se lembra? Ele ia ficar embitinizado aqui, tadinho. E aí aparece toda aquela visão que diz, passa a Macedônia, aí ele vem para toda a Macedônia aqui, Aí ele abre a igreja em Filipos, estamos agora em Atos 17, ele abre em Filipos, ele depois de Filipos vai para Bereia, aí depois ele abre a igreja em Tessalônica, e aí Paulo simplesmente pega. E como ele tem que sair fugido, correndo, tanto de Filipos como de Tessalônica, ele deixa em Bereia quem cuidando já da Macedônia. Olha quem era que estava cuidando já das igrejas da Macedônia. Ele deixa, segundo Atos, capítulo 17, versículo 14, ó que fantástico. Ele simplesmente deixa Silas e Timóteo. Ele ainda não dá para deixar Timóteo sozinho, é melhor deixar com o grande Silas, né? E ficaram ali mesmo, em Bereia, segundo o versículo 3, ele estava em Bereia, e aí Paulo teve que descer para Atenas, aí Paulo mandou eles confirmarem as igrejas lá, organizarem melhor as igrejas lá, e aí, porque em Tessalônica, Paulo só pôde pregar 3 sábados, irmãos. E aí, o que acontece? Ele desce para Atenas, depois ele chega em Corinto, aí em Corinto, quando ele recebe os seus amados companheiros Silas e Timóteo, sabem tudo que aconteceu naquela querida cidade, ele fica feliz e fica ali durante 1 ano e 8 meses em Corinto. Depois que ele vai para Corinto, então ele chega em toda a Caia, aqui embaixo está a Caia, se lembra? Aí ele volta para a Ásia Menor e ele evangeliza. Depois de evangelizar Atenas e evangelizar Corinto, aí ele vai a Éfeso, ali ele funda uma igreja fantástica, né? E depois ele desce direto a Cesareia e aí volta a Jerusalém. Então, o menino já participa de toda aquela história fantástica que nós já estudamos em toda a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo ama esse menino. Esse menino conquista o coração de Paulo, tanto é que adivinha quem vai na terceira viagem missionária com Paulo? Adivinha quem está com Paulo na terceira viagem missionária? Paulo, então, de novo no sentido leste-oeste, ele sai da querida Antioquia, né? Agora ele vai a todas as cidades da Galácia. Acho que foi uma chance do pobre do Timóteo rever sua mãe, tadinha, né? Depois ele vai a todas as cidades da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, não é? Aí depois ele sobe lá na Macedônia para confirmar todos os irmãos, ali em Filipos, Bereia, Tessalônica. Aí ele passa na Caia, visitando a igreja de Corinto, né? E aí depois ele desce, como os irmãos estão vendo, ele não quis passar de novo em Éfeso, ele vai a Mileto, e segundo Atos 20, muito interessante, segundo Atos 20, em Mileto, Paulo manda chamar os irmãos de Éfeso e tem aquela despedida linda de Atos 20, com muito choro, muito choro, muito choro.
E Timóteo vendo tudo isso, Timóteo enxergando tudo isso, e Timóteo é grande companheiro de Paulo exatamente nessa viagem. Se você abrir Atos 19, que é onde fala da terceira viagem, veja que em Atos 19, capítulo 19, versículo 21, diz: E cumpridas todas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, como acabamos de ver. Depois de estado ali, ele também queria ir a Roma. E enviando a Macedônia os dois que serviram, Timóteo e Erasto. Veja bem, Silas já não está com ele, mas Timóteo não se afasta dele. Ficou algum tempo ali na Ásia, e depois que foi em Mileto, aí depois de Mileto ele vem para Rhodes, Pátara, e aí desce até Jerusalém. E isso indica, então, Atos agora 20, versículo 4, e isso indica que o querido menino Timóteo estava do lado de Paulo o tempo inteiro. E em Atos 20, capítulo 4, diz assim: E acompanhando até a Ásia, Sópater, de Bereia, e os de Tessalônica, Aristarco, segundo Gaio, de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tico e Trófimo, veja que eles estiveram com Paulo, então, em Mileto, e depois voltaram, e o nome desse menino está junto com Paulo em todo esse momento histórico. Vocês sabem perfeitamente que ninguém queria que Paulo, após a terceira viagem, fosse para a nossa querida Jerusalém, que todo mundo sabia que ele ia ser preso. Mas Paulo disse: eu vou, porque eu quero cumprir a vontade de Deus. E a gente sabe que ele faz agora uma quarta viagem até Roma. Ele fica 2 anos preso ali na Palestina, em Cesareia, e depois ele fica mais 2 anos preso em Roma. E quando Paulo estava preso em Roma, olha que interessante, a Bíblia diz, Atos 28, 30 e 31, que Paulo ficou 2 anos inteiros numa casa que ele alugou. Era uma prisão um pouco diferente. Paulo era um grande homem romano, ele tinha um reconhecimento em Roma muito grande, por isso a sua primeira prisão não foi naquela masmorra onde ele morreu, tá? Foi uma casa, ele tinha direito a uma casa que ele alugou, e era uma prisão onde ele tinha o direito de receber quem queria, mandar embora quem queria. Então foi desta prisão que nós cremos que Paulo escreveu as suas 4 cartas da prisão. Tá? E ele pregava e ensinava. Adivinha quem estava nesta casa com Paulo, ajudando o tempo inteiro? Adivinha? Por quê? Pensa comigo. Vamos lá. Das 4 cartas, ele só não menciona o nosso querido Timóteo na carta aos Efésios. Mas Filipenses, Colossenses e Filemão, olha o que diz. Ó. Paulo e Timóteo. Paulo e o quê? E o quê? Timóteo, servos de Jesus Cristo a todos os santos que estão em Filipos. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso nessa casa que ele alugou em Roma, esperando o julgamento por César, né? E olha que interessante. Quem está do lado dele, escrevendo junto com ele as cartas, levando e trazendo notícia, servindo ao grande Paulo, Timóteo. Vamos lá. Outra carta que Paulo escreve na prisão é a carta aos Colossenses, não é? E é muito interessante, ó, como ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão, o quê? Timóteo, aos santos que estão em Cristo, em Colossos, graça e paz. O menino estava com ele na prisão. Olha que interessante, a terceira carta que ele escreve da prisão, e Filemão, nesse período de 2 anos que ele está, é ao irmão Filemão. E adivinha quem está com Paulo? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão o quê? Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então veja que coisa interessante.
O menino acompanha Paulo em toda a segunda viagem, em toda a terceira viagem. Ele se torna alguém muito forte no coração de Paulo devido à sua grandeza espiritual, e na prisão serviu a Paulo. Na prisão serviu a Paulo. E olha, ninguém sabe quem escreveu Hebreus com certeza, mas uma das pistas de que Paulo poderia ter escrito Hebreus é o que diz em Hebreus 13, 22 a 23. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis essa palavra de exortação, porque abreviamente vos escrevi. E aí vem uma palavra de alegria: ó, sabei que já está solto o irmão, o quê? Timóteo. Timóteo não só estava com Paulo nas prisões, mas Timóteo também de vez em quando era preso por causa do evangelho e creia por causa de Paulo. E Paulo até diz de forma muito feliz: ó, Timóteo está solto e não se preocupe, depressa ele vai aí, ele vai estar por aí, né? Sabei que já é solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então Timóteo é este menino que simplesmente, ao aceitar o Senhor Jesus, ele tem toda a sua vida entregue ao ministério de Deus na companhia do grande apóstolo Paulo. E Paulo sabia que precisava de alguém para corrigir problemas sérios na igreja em Éfeso. E não podia ser outro, senão o grande Timóteo. Amanhã nós continuaremos, tem muita coisa para ver. Deus te abençoe. E que o Senhor levante no nosso meio Timóteos para a honra e glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor.